Vamos lá então, irmãos, nós estamos caminhando aí, estudando sobre a igreja, sobre a importância da igreja, sobre a necessidade de estarmos atentos aos princípios da palavra de Deus sobre a igreja, para que nós possamos, de fato, agirmos não como uma instituição, agirmos não como uma empresa, mas agirmos, de fato, como povo de Deus, como um grupo que teme a Deus, que ama o Senhor e que está ciente da sua missão e também das tarefas, das funções que o próprio Deus determinou para cada um de nós. Por isso nós estamos seguindo, começamos falando sobre igreja e aí na sequência aí entramos nesse estudo, né, do reverendo Arival, do livro, né, que traz alguns princípios para a plantação de igreja e revitalização de igrejas, e nós estamos aí vendo alguns princípios. Então vamos relembrar aqui quais foram esses princípios aí que nós já mencionamos rapidamente. O primeiro princípio, baseado obviamente em Atos, né? Esse livro é na verdade um estudo no livro bíblico aqui de Atos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá, Atos capítulo 1, verso 8. Que é um dos versículos-chave aqui no livro de Atos, que mostra a respeito do objetivo da igreja. Enquanto você abre aí, na sexta-feira mesmo, nós no momento aqui de estudo com os adolescentes, né, vimos um pouquinho sobre a carta que Jesus Cristo enviou para a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, e vimos que uma das exortações do Senhor para com a igreja é que a igreja ela era zelosa em várias áreas da vida, né, do convívio. Ela é zelosa na doutrina, ela é zelosa no confronto aos mentirosos, aos hereges, odiava as práticas hereges. Era uma igreja zelosa na perseverança, nas atividades, no labor. Só que ela tinha um defeito, ela esqueceu qual que era o principal objetivo dela, que era pregar o evangelho. Ela deixou as primeiras obras, ela deixou o primeiro amor. E a igreja ela não pode negligenciar isso, o fato de que ela tem que ser uma igreja fiel, uma igreja obediente, uma igreja fundamentada na sã doutrina e zelosa do aplicar da lei, mas ao mesmo tempo atuante na função principal dela, que é testemunhar a respeito de Jesus. Muitas vezes a igreja ela fica fechada dentro dela, simplesmente rechaçando as falsas doutrinas, apontando para erros doutrinários e para princípios, né, de conhecimento bíblico, mas não tem prática, não tem o dia a dia da pregação do Evangelho. A gente estava conversando esse tempo atrás, eu e o Zé Ribeiro, a igreja faz muito curso, né, Zé, que você falou? A igreja faz curso, tem curso de tudo na igreja. Só que aí você pergunta, e qual que é a prática desses cursos? Você vai na casa dos crentes, lá tem uma pastinha cheia de certificado, né? E a prática desses certificados? Aí a gente vai deixando de lado. Então, que a gente possa estar realmente colocando em prática aquilo que o Senhor deseja de nós, obviamente com zelo, com dedicação e com amor ao Senhor. Então vamos ler juntos aí Atos 1:8. Atos capítulo 1, verso 8, todos juntos. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nós recebemos o Consolador, ou o nosso advogado, como também algumas traduções apresentam, que é o Espírito Santo, ele habita em nós. Isso nos diferencia dos irmãos do Antigo Testamento. Nós que vivemos sob o Novo Testamento, ou pós a obra de Cristo, nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo morando em nós. E esse Espírito Santo veio sobre nós no momento da nossa conversão, no momento que nós cremos. A palavra do Senhor diz que Ele nos selou justamente para a promessa. E agora, debaixo da atuação desse Espírito Santo, nós temos uma tarefa primordial, que é
testemunhar a respeito de Jesus por onde quer que nós passemos. E isso de um modo intencional. O crente está neste mundo com a intenção de testemunhar sobre Jesus. Você não está aqui para desfrutar das benesses ou das maravilhas deste mundo caído. Você não está aqui para cumprir um objetivo particular de sucesso. Você não está aqui com o objetivo único de satisfazer os desejos da sua carne. Como crente, comprado pelo sangue do Cordeiro, alguém que pagou um alto preço por você, ele sendo seu dono, seu senhor, você então está aqui e existe para cumprir com um propósito muito maior, que é fazer a vontade de Deus. Mesmo que todas as outras coisas dê errado, se você cumprir com o propósito para o qual Deus te chamou, que é testemunhar de Jesus, você será o maior bem-sucedido de todos. O próprio Senhor Jesus disse que o menor dos discípulos, né? Aquele que faz a sua vontade, aquele, por menor que seja, dentro de um contexto, vamos dizer, de reconhecimento, mesmo assim, é maior do que o profeta João Batista. Porque João ainda estava num contexto do Antigo Testamento, mesmo que esteja a história registrada nos Evangelhos, mas nós estamos ainda na transição do Antigo para o Novo Testamento. Nós que recebemos o Espírito Santo, a autoridade que vem do Espírito Santo, temos uma responsabilidade muito maior. Porque enquanto João foi chamado para um ministério de convidar ou convocar o povo de Israel ao arrependimento, nós fomos convocados para, como profetas, no sentido de pregadores, chamar o mundo inteiro ao arrependimento. E se nós não cumprimos com esse papel, com esse objetivo, se a nossa vida não é vivida intencionalmente para que as pessoas, através da nossa vida, através da nossa pregação, entendam a sua condição espiritual, natural, espiritualmente falando, de pecado, de condenação, e que precisam de Jesus Cristo, nós estamos negligenciando a tarefa que o próprio Deus nos deu. Hoje, uma das estratégias de Satanás é conduzir a igreja a ser uma agenciadora de sucesso. O que eu quero dizer com isso? As igrejas estão se transformando em agenciadoras para o seu sucesso. E para o seu sucesso terreno, para o seu sucesso nesta era, para o seu sucesso diante do padrão do mundo, da sociedade. Uma agenciadora para te conduzir a ter vida boa aqui, ou para pelo menos te motivar a ter uma vida boa aqui. E a igreja, ela não tem que ser uma agenciadora de sucesso, mas ela tem que ser uma agente proclamadora do Evangelho. Hoje, o que se ensina nas igrejas é o seguinte: se você não tem sucesso social, você não é abençoado. Se você não tem recursos financeiros sobrando, você não é abençoado. Se você não tem saúde para dar e vender, como você canta lá no Réveillon, né? Você não é uma pessoa abençoada. Então, ela se transforma nessa agência de sucesso, onde o objetivo dela não é te conduzir a ser mais santo diante de Deus, o papel dela não é te conduzir a conhecer, a crescer no conhecimento da graça do Senhor, mas em te motivar a viver esse mundo caído como se o céu fosse aqui. E aí então nós, influenciados por essa onda de 99% das igrejas, nós muitas vezes somos enganados e chegamos até mesmo em algum momento da vida crer que se Deus realmente é conosco, e se Deus realmente quer nos abençoar, então nós estaremos isentos de problemas. Mas a verdade das Escrituras é justamente o contrário. A verdade das Escrituras diz que se você estiver
cumprindo com o propósito para qual Deus nos chamou, que é a obra missionária, o pregar, o testemunhar de Jesus, o evangelizar, o falar do amor de Deus, pregar a Bíblia inteira, não só a parte que interessa, mas a Bíblia inteira, que te chama de pecador miserável e que carece da glória de Deus. Pregar o evangelho inteiro, que diz que você nasceu condenado e que pelos seus próprios méritos, infelizmente, você não vai a nenhum lugar senão permanecer no inferno. O evangelho inteiro que diz que somente em Jesus Cristo há salvação e que a obra que ele realizou na cruz do Calvário é um meio pelo qual ele aplica sobre nós a justificação, nos garantindo então o livre acesso a Deus e, como fruto e benefício desse livre acesso a Deus, o recebimento do Espírito Santo para uma tarefa que é, com autoridade, testemunhar a respeito de Jesus Cristo para o mundo todo. Irmãos, pode dar tudo errado na sua vida, mas se você cumprir esse propósito, na verdade deu tudo certo. E esse é um paradigma que nós precisamos quebrar. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, todos aqueles que assumiram um compromisso sério com Deus e se colocaram nas mãos de Deus para ser um instrumento de bênção, sofreram. Não tem nenhum crente sequer, dentro do contexto do Novo Testamento, dentro dessa ideia já do ID, da ideia da ação do Espírito Santo, nenhuma história de um crente que não teve nenhum tipo de tribulação, de perseguição, de luta, de dificuldade, de privações por assumir um compromisso sério com Jesus Cristo. A verdade do Evangelho e dos nossos dias é que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será o que mesmo? Será perseguido. E a estratégia de Satanás é usar a própria igreja para dizer para você que não é isso não. Deus vai te abençoar, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Você vai ser o cara, vai dar tudo certo. Você vai ser o cara mais saudável da vida, você vai ser o cara mais rico de todos, vai dar tudo certo. Pode ser que não dê. Mas independente, se não der, o seu objetivo principal é cumprir com a ordem que o Senhor mesmo nos deu, de ser sua testemunha até os confins da terra. Enquanto nós não entendemos isso como igreja, irmãos, nós seremos qualquer coisa, menos corpo de Cristo. Nós poderemos ser um grupo unido e agradável para se conviver. Nós poderemos ser uma entidade que atua e que faz o bem ao próximo. Nós poderemos ser um grupo semelhante a um grupo de escoteiro, a um grupo de igual dessas beatas, né? Que vivem aí fazendo função em relação ao próximo, como se fôssemos assim que alcançaríamos a graça e a salvação. Mas não seremos de fato corpo de Cristo. A prioridade, portanto, da igreja é a obra missionária. Ela precisa entender isso. A prioridade da igreja não é ser uma agência de sucesso ou uma agência motivacional na sua vida, para te dar um ânimo. A sua força, a sua alegria está no Senhor. A sua motivação tem que estar em Deus, que nos tirou do lamaçal do pecado. Se a sua motivação não estiver nas verdades bíblicas, nós vamos ter que contratar coaches e mais coaches, porque você não vai conseguir manter a sua bateria recarregada.
Se a motivação da sua vida não estiver no fato de que Jesus morreu por você e que a salvação já lhe é garantida, não por sua obra, mas por aquilo que Ele fez, se a sua motivação não estiver em Cristo Jesus, na força e na alegria que vem do Senhor, você pode contratar o cara que domine todo o processo psicológico, neurolinguístico, que ele vai conseguir te motivar por alguns dias. Mas na hora que a adversidade bater a sua porta, você não estará preparado para passar pelo vale da sombra da morte, como foi dito hoje pela manhã, porque o pastor não vai estar com você. O bom pastor não vai estar com você. O fundamento da nossa vida e a fonte de toda motivação precisa estar em Deus e na sua palavra. Naquilo que a palavra de Deus revela. Não pode estar na agência de sucesso, que vai falar assim, você é um lindão. Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim, você é um lindão. Você é um bonitão. Você é a pupila dos olhos de Deus. Não, isso é ludibriação. Isso é engano. E faz de você um crente miserável. Um crente que não tem substância. A mensagem, portanto, para que nós sejamos uma igreja missionária, é entender que um dia eu precisei ser pescado. Jesus olha para Pedro e diz, eu te farei pescadores de homens. Quem é pescador aqui? Levanta a mão. Ronaldo Pesca, Luciano, Lineker, a Ieda. Nós precisamos combinar então uma pescaria, hein? Maravilha. Então, gosta também, Vani? Tem dó de pescar o peixe? Isso é um grande problema espiritualmente falando, Vani. Você me deu um deixa aqui. Tem crente que tem dó de pescar homens. Deixa eles lá na sua própria condição. Deus não criou o peixe para nós comer, gente? Sim ou não? Depois do dilúvio, foi nos dado todas as coisas para comer. Sim ou não? Biblicamente falando, isso vai trazer consequências para você, sim ou não? Sim, vai sim. Porque se Deus diz que é para você comer, meu amigo, e se você está mudando o pensamento da criação e a ordem da criação, então, meu amigo, bebe para morrer. Porque você não vai comer frango mais? Não. Você não vai comer boi mais? Não. Você não vai comer peixe mais? Não. Então, vira uma ameba. O Criador criou todas as coisas para nós. Essa postura que o mundão está colocando para nós aí, ai meu Deus. Não, agora eu vi um videozinho lá, o cachorro tirando a faca da mão do cara que ia matar um pato. Viram isso? O cara com fome ia matar um pato para comer. O cachorro vem, faz assim pro dono. Aí pega a faca e leva embora. E aí vai comer o quê? A ração do cachorro. Só que a ração do cachorro também vai carne. A ração do seu gato tá matando lá frango, pintinho, tá matando peixe. Aí você come, ai pastor, eu dou o melhor para os meus bichinhos, eu dou ração de salmão. Olha aí, salmão é o quê, meu filho? Peixe. Então quebra esses paradigmas que esse mundão perdido de Deus aí, esse mundão que já está largado, fica pondo minhoca na sua cabeça. E aí você fica com dó de matar, com dó de comer, com dó de pescar. Isso está fazendo a mesma coisa na vida espiritual. Você fica com dó de pescar o homem. Sabe por quê? Porque você fala, não, deixa ele é feliz do jeito que ele é. Como que eu vou chegar para ele e falar assim, você é um pecador, miserável? Não, pastor, isso é agressivo. O senhor é um homem agressivo, pastor. Olha o jeito que o senhor está falando com a gente. Meu amigo, você não viu João Batista. Meu amigo, você não viu Paulo. Meu amigo, você não viu Jesus tirando o cambista do templo. Você não sabe o que é ser um homem bravo. Você não sabe. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. E aí, voltando à analogia aqui, se eu fico com dó do peixe, eu não pesco.
É o caso da Vani. Eu não gosto de pescar porque eu tenho dó do peixe. Tudo bem, eu não tenho dó de peixe, está tudo bom. Mas na minha analogia aqui, tem crente que tem dó de tirar o pecador do pecado. Ah, não, deixa ele é feliz daquele jeito. Não vou falar que ele está em pecado, não. Deixa ele é feliz. Os pescadores aí, estou aqui no rio. Um rio caudaloso, cheio de peixe bonito. Eu chego lá e fico assim. Eu vou pescar alguma coisa? Se eu fico... Vai acontecer alguma coisa? Para eu pescar, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter não só isca. Eu posso ter com a minhoca na mão aqui e faço assim, o peixe não vem. Eu tenho que ter, além da isca, eu tenho que ter toda uma traia. E aí eu tenho a traia. Tenho minha vara, tenho meu mulete, tenho lá minha isca, tenho o trato, né? Tenho o meu passaguá, tenho tá tudo, tô traiado. Tá aqui tudo no barranco, traiado. E eu deixo tudo no barranco e olho pro rio e fico ali. A traia aqui. Acontece alguma coisa? Você vai pescar alguma coisa? Não. O que você tem que fazer? Usar a traia intencionalmente. Porque você pega a traia sozinho com o anzol e joga dentro d'água, vai acontecer alguma coisa? Não. Você vai ter que tratar. Você tem que fazer a ceva. E a ceva, às vezes é complicado. Tem que amarrar lá. Jogar o milho lá, amarrado. Hã? Jogar a farinha de sangue, dependendo do peixe que você for pescar. Aí você vai lá. Tem que... Põe a isca. Bem presa no anzol. Joga. Uma vez, enrola, não deu nada. 2, 3, não sei quantas vezes. E você tem que ficar ali, intencionalmente querendo pegar o peixe. Porque se você não tiver a intenção de pegar o peixe, o que vai acontecer? Nada. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Se você não... E nós recebemos a autoridade já. A traia. O conhecimento das Escrituras, a própria autoridade do Espírito Santo. Você tem tudo. Você sabe que o peixe está sedento. Porque o homem natural, ele precisa de Deus. Só que você pega toda essa traia e deixa no barranco, meu amigo, você não vai pescar ninguém. Se você deixa toda essa traia preparada, mas se você não coloca isso intencionalmente na água, você não pesca ninguém. Agora, essa analogia da pesca aponta, obviamente, para a ideia da intencionalidade. Porque como a Vani, se você ficar com dó do peixe, você não vai pescar. Não estou falando disso, Vani. Tudo bem, que bom. Você pesca e dá o peixe de presente para a Vani. Pode dar o peixe, ela come peixe. Mas se você ficar com dó, ou achar que o peixe está feliz daquele jeito, você nunca vai pescá-lo. Não sei se eu estou sendo claro na minha... Toda analogia é meio complicado, mas não sei se estou sendo claro na minha analogia. Nós temos aceitado o mundo, a gente olha, ei, pastor, esse mundão não tem mais jeito, não. Olha, o jeito sempre teve. É pregar Jesus. O jeito para esse mundão só tem um. Pregar Jesus. Só que a gente já acostumou com esse mundão, então, pastor, não tem jeito, pastor. Deixa lá. Enquanto Jesus não voltar, meu amigo, nós ainda estamos no tempo de pescar. A pesca ainda não fechou. A pesca ainda está liberada. O ano aceitável do Senhor ainda precisa ser pregado. Só que, o que acontece? Satanás tem usado e ensinado na igreja que se você já foi pescado, já está bom demais. E que deixa os outros peixes para lá.
O importante é que você está aqui. E o foco é o seu sucesso aqui. O foco é a sua postura aqui. O foco é você estar bem sucedido aqui. O foco é você continuar andando aí do jeitão que você pensa que está certo. Não importa o que a Bíblia diz. Não importa os ensinamentos da palavra. Porque, afinal de contas, o Satanás tem ensinado, inclusive dos púlpitos da igreja, que você é mais sábio do que o próprio Deus. Por isso você quer mudar até a realidade que o próprio Deus já nos deu. Porque você é mais sábio do que Deus. Deus é um burro nutricional. Não sabe nada. Deus é um tapado psicológico. Não tem entendimento nenhum. Agora eu sei, as minhas estratégias, o meu modo de agir, o meu modo de viver, é melhor do que o Deus estabeleceu para mim. É isso que o mundão tem te ensinado, cara. E aí o que nós fazemos? Estamos anos e anos e anos e anos vivendo o chamado cristianismo, mas não produzimos um fruto sequer. Nem fruto de arrependimento, nem fruto de consagração e muito menos fruto de discípulos. Porque a gente é tão egoísta que a gente só fica olhando para os nossos problemas, irmãos. Meu amigo, todo mundo tem problema. Você acha que o apóstolo Paulo tinha problema? Sim ou não? Tinha. Ah, pastor, mas ele era o apóstolo Paulo. Homem como você. Tiago vai dizer que Elias, homem profeta de Deus, era um homem como você. Agora, a questão é que o foco deles era diferente. Porque eles entenderam que a prioridade da vida deles era cumprir aquilo que o próprio Deus os chamou. E que chamou todos nós, que é proclamar as virtudes de Deus. Esse é o foco, proclamar as virtudes. Só que nós estamos tão envolvidos, irmãos, com essa situação, que nós queremos viver um evangelho que colocou sobre Jesus todo o peso do nosso pecado e que o conduziu a um sofrimento incalculável para que nós não tivéssemos sofrimento nenhum aqui e agora. Mas essa não é a promessa. A promessa de vida boa é lá, não é aqui. A promessa de desfrutar de todas as benesses eternamente é lá, não aqui. Só que em troca de eu ter uma vida aparentemente boa, tranquila, pipipi, então eu fujo da responsabilidade que o Evangelho me apresenta como sendo minha. Nós vimos então que o primeiro princípio, que a obra missionária é prioridade da igreja. Vimos também que o segundo princípio é o Espírito Santo que executa, eu preciso de vida dependente do Espírito Santo. Vimos que sem consagração você não vai ser usado por Deus. Irmão, você já pensou a quantidade de pedidos de oração que você tem? Pelo menos quem tem consciência da luta que nós estamos vivendo, deve ter uma listinha aí razoável de pedido de oração. Você tem pedido de oração em relação à sua vida, em relação ao seu cônjuge, em relação aos seus filhos, se você tiver filhos. E quanto mais filhos você tiver, a lista aumenta cada vez mais. Você tem em relação à sua saúde. Você tem em relação à sua vida emocional. A sua manutenção, o modo como você vai usar pela igreja. Você tem muito. A saúde do seu pai, a saúde da sua mãe, a saúde do seu filho, a saúde do seu parente. Temos vários motivos de oração. A salvação dos nossos queridos.
né? Essa semana eu tive mais um para acrescentar agora na minha lista de oração. Eu vou ser tio. Né? O meu irmão, né, e a esposa, avisaram quando? Ontem? Ontem. Sexta-feira. Então, mais um na lista. Nem sei quem que é, senhor. O senhor conhece, ainda informe, mas abençoa. Então você tem lista de oração. Tem gente, eu converso com um cristão e falo assim, fulano, como você ora? Ah, pastor, não sei nem. Ah, senhor, o senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que ele sabe de todas as coisas. Você não precisa falar isso para ele. A não ser que você pense que Deus é um tapado. Senhor, o senhor sabe de... Ou está com Alzheimer, né? O senhor se esqueceu que o senhor sabe de todas as coisas. Não, você não precisa falar isso para Deus. Ele de fato sabe. Só que ele diz que para você orar, fazer conhecida diante dele tudo aquilo que te traz ansiedade ao coração. Irmãos, a igreja de hoje não ora. Você organiza seu tempo para ir na academia, você organiza seu tempo para ir pescar, você organiza seu tempo para lavar o seu carro, você organiza seu tempo para, sei lá, fazer o que você faz da sua vida. Mas quando fala assim, ó, põe na sua agenda, participar do momento de oração, ah, pastor, não dá. Eu oro em casa. E aí, dentro daquela oração, Senhor, o senhor sabe de todas as coisas. Sem consagração, meu amigo, você não vai ser usado. Não tem outra fórmula. Nós sabemos, quarto princípio, que o homem é um método de Deus para a obra missionária. Deus escolheu usar você para alcançar outras pessoas. Deus podia ter escolhido os anjos, mas Ele escolheu você. Eu, particularmente, ficaria assim, imagina, você está em casa, chega um anjão lá, batendo asa, cheio de luz, sei lá eu que cheiro que tem um anjo, mas deve ser um perfume fantástico, né? Aí inunda a sua casa e fala, eis que eu vim aqui te pregar o evangelho. A gente já cai no chão na hora. Seria muito mais fácil. Mas Deus não escolheu usar os anjos para alcançar as pessoas. Escolheu nós, miseráveis que somos. Agora, se eu não quero pescar, meu amigo, mesmo sendo traiado, tendo toda a capacidade que Ele nos deu, mas se eu não quero pescar, não vai pescar. Vai ficar lá. A traia é o evangelho. A pregação é um meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. Sem conhecimento das Escrituras, meu amigo, você vai estar ensinando ditado chinês. Você vai estar papagaiando aquilo que você ouviu de alguém, aí você joga para o outro como ditado chinês. Há um provérbio antigo que diz, meu amigo, é Bíblia. As pessoas vão ser evangelizadas e alcançadas através do ouvir do evangelho da salvação. A salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo, dependendo da sua tradução lá em Romanos. Não é na sua historinha. Então, para isso você tem que conhecer a Bíblia. Vimos que a igreja local é a base para a plantação da igreja, ou de outras igrejas. Esse é o nosso objetivo, irmãos. A igreja ela tem se transformado, como eu disse no início, essa agência de sucesso, onde nós temos que criar bajuladores de gente, onde você tem que ninar as pessoas, onde você tem que pegar no colo e fazer cuticute. Porque se você não pega no colo, não faz cuticute, já fala, nunca mais eu vou lá. Se você é um crente, você não tem opção, cara. Imagina uma situação que não tem a igreja. Como tantos outros irmãos nossos estão vivendo isso no mundo.
são cristãos, conhecem as Escrituras e desejam estar servindo numa igreja e não tem. Ah, é muito longe. Irmãos, tem situações e lugares que os irmãos viajam dias para chegar no lugar de culto. Contexto que eu até fiz um videozinho e coloquei lá no grupo da UPA, né? Numa experiência que eu vivi lá em Guiné-Bissau, isso no ano de 2008, acho que foi. O trabalho estava bem ainda no início no sentido de organização do trabalho missionário em Guiné, da igreja presbiteriana. Já tinha a igreja presbiteriana de Gabo, já tinha outros missionários lá. Era a chegada do missionário. Não, Paulo Serafim só foi para 2010. Nós levamos ele só em 2010. Então, em 2008, nós chegamos junto com o Rogério. Era a chegada do Rogério, da Fabiana. E aí nós tivemos a oportunidade de pregar num acampamento de carnaval lá, na cidade de Piradas. Você não viu aquele videozinho que eu pus da UPA lá? Depois você procura no playlist, você vê a realidade daquele negócio. O tema do acampamento era Jesus, a luz do mundo. E nós pregamos num lugar que não tinha uma luz sequer. O país inteiro naquela época não tinha energia. Os prédios do governo tinham gerador. O aeroporto, para você ter uma ideia, funcionava à base do gerador. Os voos tinham que chegar durante o dia, mas quando acontecia algum problema, já era à noite, o piloto falava assim: pessoal, procedimento de aterrissagem, sim, tarará, papá. Você olhava para fora da janelinha, não via nada. E o bicho começava a descer. E se olhava, nada. A 2 minutos do avião tocar o solo, aí liga o gerador. Aí acende a luz. Aí o avião ainda tem que mudar a rota, porque o cara estava meio errado. Dá aquela mudada, desce. Desceu o avião, desliga o gerador, porque consome muita energia. Paga tudo. Aí o cara com a luzinha do celularzinho assim, joga na sua cara, joga no seu passaporte. Pode entrar. Essa é a realidade da capital do país, naquela época. Aí você vai para o interior. Pirada, olha o nome da cidade. Uma igrejinha de madeira com folha de zinco. Lotado de adolescentes e jovens para o acampamento. Sem comida. Iam tomar uma água com um pouquinho de leite em pó. E uma bolacha de maisena para cada um. Isso era a janta do acampamento. Pacotinho, se distribuía. Uma bolacha de maisena para cada um era a janta, e uma água suja lá que tirava do poço, já parecia um chá, que jogava lá um pouquinho de leite em pó. Isso é a janta do acampamento. E aí você perguntava para aqueles jovens: de onde você veio, cara? Ah, eu vim da Tabanca, não sei da quantas. Ah, é? E você veio como? Andando. Como assim? Quantos quilômetros dá? 25. 30. Você tem noção disso, irmãos? Aí você fala: por que você veio? Ah, porque a igreja já está reunida. O cara anda 25, 30 quilômetros o dia inteiro no sol da África já tropical, porque Guiné já é mais próximo do Equador, então muito mais úmido. Está ali, anda 25, 30 quilômetros a pé, às vezes descalço, para dormir no chão, porque não tem cama, é uma esteirinha. Não comeu nada o dia inteiro, ouviu a minha palestra, Jesus, a luz do mundo,
que ele ainda teve dificuldade para entender, porque eu preguei em português, e lá, apesar de ser português, todo mundo fala mais crioulo. Vai comer uma bolacha de maisena, tomar uma golada de uma água suja com leite, e está numa alegria, porque está reunido como igreja. Você não tem noção do que é isso. Por mais que eu desenhe para você, você não tem noção do que é isso. Você não tem noção de o que é gratidão a Deus pela salvação, irmão. Você não tem noção. E de querer viver a igreja como igreja deve ser. Infelizmente a gente não sabe disso. A igreja brasileira é muito mimada, ela não entende esse negócio. Porque ela foi ensinada que o foco não é o Senhor. A igreja brasileira foi ensinada que o foco do evangelho é você. O centro é você. O centro é o seu sucesso. O centro é o tamanho da sua casa, é o modelo do seu carro, é quanto de dinheiro que você tem, é quantas viagens você fez. E é por isso que a igreja brasileira, ela ainda não é a potência que deveria ser. Ah, pastor, mas a igreja brasileira está investindo muito em missões. Eu não tenho dados recentes, mas para você ter uma ideia, alguns anos atrás, a estimativa, pegando todo o investimento que a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, as igrejas históricas fazem em missões, você pega tudo, porque eles dão um relatório no final do ano. A igreja presbiteriana investiu 10 milhões, a igreja batista investiu 100 milhões, porque os caras investem muito mais, muito maior. Tal. Você soma tudo isso, que foi investido no ano, e divide por número de crentes. Em 2010, era R$30 por ano. Cada crente investia o dinheiro que foi enviado para a manutenção da obra, e às vezes vai enviado ainda e não é usado da maneira correta, você tem esse problema, porque tem missionário tranqueira, isso tem em todo lugar. Se a igreja não fiscaliza, vai ficar dando milho para bode mesmo. Independente desse problema, você pega todo o dinheiro que a igreja mandou, você divide por nome de igreja, durante o ano. Um ano inteiro. Na época, para ficar comparado, era o valor de uma pizza com uma Coca-Cola. Por ano, que se investia individualmente em missões. Então, não importa se é lá 2010 ou se é 2020, vamos pensar aí, uma pizza com a Coca-Cola, quanto que vale hoje? Ah, desculpa, vocês não comem pizza e não tomam Coca-Cola. No mínimo. Vamos pegar uma pizza um pouquinho melhor aí? Vamos jogar aí uma pizza de salmão? Como é que eu vou comer peixe? Vamos pôr lá que você gasta 80 conto. Vamos lá que você gasta R$80 por ano. Basicamente, vamos fazer essa comparação. É isso que se investe na obra missionária. Divide isso aí por mês. 7? Alguma coisa? Tá, 7 vezes 2 vai 1. 84, isso mesmo. Menos de R$7 por mês. Tem crente que investe mais em obra humanitária, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha,
World Vision, do que na própria igreja. Com R$1 por dia você pode dar não sei quantas vacinas. Eu não estou falando que você não tem que ajudar, eu acho que tem que ajudar também. Mas o nosso objetivo não é mandar a gente para o inferno vacinado. Não adianta nada você dar a vacina, mas se você não dá o evangelho para o cara. Fala, estamos mandando, nós como cristãos, o que vocês fizeram? Mandamos não sei quantos milhões de pessoas para o inferno, tudo vacinada. Porque nós ajudamos as instituições de ajuda humanitária, vacinou todo mundo, olha, tudo bonitinho, foi maravilhoso, foi para o inferno, protegido. Meu Deus do céu, cara, é esse o objetivo? Não, a gente não entende isso. Não. E aí vimos semana passada que a doutrina da eleição, ou seja, sem uma doutrina correta, você não tem uma prática correta. A doutrina correta é a motivação, a palavra, o ensino doutrinário é a motivação da obra missionária. Jesus mesmo disse que nós devemos ensinar todas as coisas que Ele nos ensinou para fazer discípulos. Tudo bem até aqui? Entrando aí, começando pelo menos hoje, né? O 8º princípio missões acontecem em tribulação. Então eu estou fora, pastor. Eu quero paz e amor. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O mundo vos odiará. Isso parece familiar? Jesus te disse isso. A partir do momento que você assume um compromisso sério com Deus, você se torna inimigo do mundo. E não dá para continuar pisando nas duas canoas, porque aquele que se faz amigo do mundo, diz Tiago, se torna inimigo de quem? De Deus. Olha que coisa louca. Não dá, irmãos, para você ficar ali tentando agradar os dois lados. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a riqueza, que é o que ele vai dizer lá no Sermão da Montanha, que é o objetivo do mundo, o sucesso. Você vai ter que escolher ser bem-sucedido aqui ou ser bem-sucedido lá. Ah, pastor, mas salvação não é por mérito, o senhor já falou isso. Sim, mas existe galardão, irmãos. Existe a ideia de viver uma vida para fazer aquilo, as boas obras que Deus preparou para que você cumprisse. Você não vai fazer para ir para o céu, você vai fazer porque você já é um cidadão do céu. Agora, se você de fato tem consciência que é um cidadão do céu e não vive como um cidadão do céu, por medo da tribulação, então você não entendeu nada. É intencional, meu amigo. Você tem que pegar a traia, você tem que pôr a isca, você tem que tratar, você tem que jogar, você tem que esperar, enrolar. Às vezes ficar o dia inteiro lá e não pescar nada. E no outro dia, intencionalmente, você vai voltar. Mesmo que tenha todo aquele trabalho. Quem pesca de canoa sabe o trabalho que é. Põe canoa na água, tira canoa da água, leva motor de polpa, tira o motor de polpa, pega a caixa com combustível. Todo dia tem que pôr e tirar? Tem. Porque infelizmente tem ladrão, né? Então você tem que pôr e tem que tirar. Pô, mas o negócio pesa, né? Pesa, meu amigo. Dá trabalho para você pegar peixe? Dá trabalho. E você tem que fazer isso intencionalmente ainda. Porque se você só chegar na beira do rio e ficar olhando para o rio, não vai acontecer nada. Agora, isso vai trazer tribulação. O 8º princípio, então, irmãos, mostra que missões acontecem em tribulação. Abra aí Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 22. Eu vou ler aí um pouquinho aí. Verso 19, para você entender. Depois a gente vai voltar nesse verso aqui, mas só para você entender. A partir do verso 19.
Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e... O que está escrito aí? Abraçando, não está abraçando? Não é beijando que está aí? Apedrejando. Sabe o que é isso? Jogaram flores em Paulo. É isso, Alain? O que foi? O que jogaram em Paulo? Pedra, rocha. Apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando... Foi uma pedrinha, irmãos? Foi uma pedrinha só? Não, meu amigo, os caras jogaram tanta pedra que agora o Paulo ficou desfalecido, falou, morreu. Tá bom, gente, pode parar. Já tem uma montanha de ódio aqui. Morreu. Arrastaram ele para fora da cidade, dando-o por morto. Por isso que aquele princípio diz que você faz missões por paixão pelas almas, é um grande engano. Porque você vai chegar lá e os caras vão te jogar pedra. Se a sua paixão não for pelo Senhor, você não aguenta. Porque você chega para evangelizar, os caras falam, quem me mandou você vir aqui? Nós não queremos. As pessoas, o peixe, ele vai brigar para sair da água. Lá naquela nossa analogia. Não vai dizer, e ele vai pular para fora. Não vai. Vai dar trabalho. E ele não quer. Quando você está falando do evangelho para as pessoas estão se sentindo confrontadas, incomodadas, desconfortáveis. E muitas delas, sem o toque, ainda sem o toque do Senhor, elas vão se tornar totalmente avessas a você. Você se tornará um inimigo, eles vão vir para cima de você. Paulo chega lá, prega o evangelho, os caras reúnem o judeu, instiga todo mundo e jogam pedras sobre ele, ao ponto de darem como morto. Veja aí o que diz. Então, dando por morto, arrastaram, essa ideia de Lucas, né? Essa escritura viva dele, né? Arrastando. Eu fico imaginando esse negócio, que deve ter grudado lá na roupa de Paulo, lá, pelo pé de Paulo, sei lá eu, e foi arrastando esse cara, cabeça batendo no chão, arrastaram, não pegaram Paulo. Ô gente, cuidado, o menino já levou um monte de pedrada, pega com cuidado aí para me machucar. Não, não foi isso não. A ideia aqui é que com violência o levaram para fora da cidade. Se jogaram lá. Oi? Não, aí é a sequência. Então, arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Aí o verso 20. Aí agora os discípulos vão lá. Rodeando, porém, os discípulos, os demais crentes foram lá ver Paulo, aquela situação, porque o povo largou ele lá e foi embora. Os discípulos chegou e falaram, meu Deus, e agora? Rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Aí você fala, pronto, agora vai pedir para sair, ele vai pedir férias, agora ele vai falar, gente, ó, já deu, valeu, já deu, não tem condição mais. Porque a vida é muito difícil, não tem condição. Gente, eu fui apedrejado, quase morto, fui arrastado. Pede para outro fazer, pastor, não dá, não aguento. Ah, pastor, minha vida está muito corrida, está muito difícil, é pedrada todo dia, estou sendo arrastado para fora da cidade todo dia, não aguento. Foi isso que Paulo falou? Não, o que ele fez? Levantou-se e fugiu da cidade. Entrou na cidade, mas não foi a cidade que jogou pedra nele, que ele está ameaçando de morte? Não, o cara levanta e vai lá de novo. Gente, Jesus é o único Salvador. Intencionalmente, ele entra na cidade.
Aí depois, obviamente, no dia seguinte, ou seja, só no outro dia, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para onde? Icônio e Antioquia, que eram justamente da onde tinham os judeus que tinham vindo. Veja aí no início do verso 19. Sobrevieram, porém, judeus da onde? De Antioquia e Icônio. Os caras que jogou pedra nele. Ele foi na cidade do cara que joga pedra nele. E aí, Paulo, o que vamos fazer? Não, vamos sacudir a poeira e entregar Antioquia e Icônio para Satanás. Não. Ele volta lá. Ele volta lá. E aí, o que ele faz? Então, verso 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, na cidade de Derbe, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, depois Icônio e Antioquia. O verso 22 que eu quero chamar a sua atenção. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A obra missionária é realizada ou acontece em tribulações. Se você quer assumir um compromisso sério com Deus, esteja ciente de que vai ter tribulação. As pessoas vão se levantar contra você, as pessoas vão te questionar, as pessoas vão denegrir a sua imagem, as pessoas vão começar a falar mal de você, as pessoas vão criar ciladas para ver se você cai. Às vezes vão até te jogar pedra, não fisicamente falando, mas vão começar a tentar acabar contigo. Porque, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O reverendo Arival coloca no livro dizendo, o livro de Atos poderia ser chamado de Atos dos Apóstolos na tribulação. Porque esse caso aqui do apedrejamento de Paulo só foi um. Irmãos, na onde está registrado no livro de Atos, que é um livro histórico, que os discípulos chegaram em determinada cidade e o prefeito convocou toda a cidade, deu a chave da cidade para os apóstolos e todo mundo se converteu. Tem algum lugar que aconteceu isso? Não tem. Muito pelo contrário. Aonde eles chegam, tem confusão. Tem tribulação. E é isso a mesma coisa. Se você assumir um compromisso, você vai chegar na sua empresa amanhã com a postura de ser uma testemunha fiel de Jesus? Aí por que muito crente não assume um compromisso com Deus? Fala, pastor, eu não vou criar confusão, né, pastor? Deixa o peixe lá, pastor. O peixe está feliz. Deixa o peixe. E outra, se eu vou aí, depois eu vou ser mandado embora, como vai ser da minha vida? Quem que é o Senhor? Eu sempre conto a história de um juiz americano, que dentro do estado lá, não vou lembrar agora o estado, mas esse caso é fácil de achar, você pesquisar na internet, você acha. Que o estado, então, aprovou o casamento homoafetivo, e determinou que os juízes fizessem. Aí o juiz falou, eu não faço. O cara é cristão, eu não faço. O governador, tudo bem, então você vai ser exonerado. Aí o que o cara fez? Não, então tudo bem. Foi isso que ele fez? Não. Você imagina quanto é difícil para você chegar numa posição de ser juiz? Quanto que esse cara não ralou para chegar numa posição de juiz? Você imagina o quanto financeiramente ele está abrindo mão? É nesse sentido, irmãos, que Apocalipse diz que aquele que tem a marca de Deus,
ele vai ser perseguido pelo mundo. E aquele que não tem a marca da besta, ele vai ser impedido de fazer as coisas. Nós já temos ensinado aqui que marca da besta não tem nada a ver com chip, código de barra, moeda mundial, não tem nada a ver com isso. Esse é outro engano que a igreja tem passado. Alguém pergunta, pastor, o senhor sabe que está colocando um chip agora na mão dos outros? Que bom que está colocando um chip na mão dos outros. Credo, pastor, é a marca da besta. Falei, se fosse a marca da besta um chip, seria a forma mais fácil de você ludibriar e entrar no céu. E permita-se parênteses, porque senão você vai sair daqui hoje perturbado. A Bíblia diz, vamos imaginar que a marca da besta então fosse um chip na mão direita. Porque quem não tiver esse chip não pode comprar, não pode vender. Tudo bem? Essa é a ideia que o pessoal ensina por aí. A Bíblia diz o seguinte, que se fosse isso, quem tem a marca da besta não vai para o céu. Tudo bem? Tá. Então aí os crentes já fazem a campanha anti-chip. Tá bom. Tá bom? Ninguém vai pôr chip. Tá. Aí não vai. Aí você fala, pastor, mas nós temos que comer, nós temos que beber, temos que comprar as coisas, não tem jeito. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos virar uma comunidade Quakers. Vamos comprar uma propriedadezinha aí, nós plantamos umas galinhas, aí vai ter que matar, comer, não vai ter jeito, né? Vai ter que plantar milho, né? Tal, entendeu? Não vai ter jeito, porque a perseguição vai ser tão grande, como que nós vamos ter que fazer? Não vai dar. Né? Vai ter que pescar e comer, não vai ter jeito, tá? Mas, vamos dizer, pastor, mas mesmo assim, a gente tem que comprar remédio, a gente tem que comprar um monte de coisa que a gente não vai conseguir produzir. Então, nós vamos chegar em comunidade, nós vamos falar assim, gente, nós precisamos de um voluntário para pôr o chip. Vamos fazer uma eleição aqui. Alguém é voluntário? Ninguém é voluntário. Aí eu falei, então nós vamos fazer uma votação. Tá certo? E aí os irmãos vão votar e decidem votar no pastor Hércules. Vou pôr eu, porque, né, você não... Eu vou colocar o C, pronto, é capaz de você sair da igreja, porque o pastor falou que ia pôr o chip no C. Então põe em mim. Então vai eu lá, põe o chip no Everton. Eu falo, pronto, o Everton perdeu a salvação. A salvação se perde? Nós sabemos que é pela graça de Deus, mediante a fé, mas perde. E mesmo, eu falo, não, tudo bem, irmãos, pode pôr aqui o chip, eu vou comprar, vou vender no nome de todo mundo, não tem problema nenhum. Quando então Jesus voltar, eu tenho uma promessa na Bíblia, que se minha mão direita me faz pecar, o que eu posso fazer com ela? Eu corto, lanço fora e entro no céu maneta. Tudo bem. Então, irmãos, pode pôr o chip na minha mão direita, eu compro os remédios para todo mundo, não tem problema nenhum. E aí, na hora que Jesus voltar, já fica, vou deixar os diáconos já tudo com os machados afiados. Na hora que Jesus, vai lá, puf, corta a mão direita, eu vou maneta para o céu, não tem problema, por amor a vocês, tá bom? Já que vocês me elegeram, foram muito, né, levaram em consideração e me elegeram, não tem problema. Eu vou maneta para o céu. Veja, por que eu estou falando dessa maneira até idiotizada? Porque é uma idiotice mesmo, teologicamente falando, pensar que marca da besta é um chip, porque daria para você ludibriar. Bíblica, a mesma coisa você pega Deuteronômio capítulo 6. Deus olha para os judeus e fala assim, ata na tua mão direita a minha lei e entre o frontal dos olhos. Aí o que o judeu faz? Ele faz um filactério, faz lá uma fitinha e enrola na mão lá. É isso que Deus realmente queria deles? Aí ele faz uma caixinha, né, escrito tudo em hebraico, lá, e amarra na testa. Será que é isso que Deus queria? Você ficar andando com a caixinha na testa aqui, para lá e para cá? Sempre foi mão e fronte. Porque na perspectiva bíblica é suas atitudes e seus pensamentos. A marca da besta é você se associar à prática de ações do mundo e do pensamento do mundo.
Essa é a marca da besta. Práticas de acordo com o mundo, pensamento de acordo com o mundo. Marca de Deus na mão, porque tem a marca de Deus que fala em Apocalipse também. Ações de acordo com o padrão de Deus e a palavra de Deus, e pensamento de acordo com a palavra de Deus. Tem muito crente que fala, eu não vou pôr o chip, mas é um picareta de mão cheia. E esse cara acha que vai para o céu. Não, meu amigo, você já está com a marca da besta. Através da sua atitude ímpia. Você já está com a marca da besta. Através do seu pensamento ímpio. Do seu pensamento inclinado para o pecado. De não pensar segundo o padrão de Deus. Essa é a marca da besta. E aí, meu amigo, não tem como arrancar. E é por isso que Jesus diz, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Porque é a prática da iniquidade, o pensamento da iniquidade que caracteriza você como alguém que recebeu a marca da besta ou não. Então a ideia, irmãos, é que a sua vida aqui seja uma vida dentro do padrão de Deus. Pense comigo. Comece a colocar em prática 100% um padrão ético e moral que Deus quer lá no seu trabalho. O pessoal vai te aplaudir ou vai começar a jogar pedra no você? Olha lá a sua empresinha lá. Olha, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu sei que a carga tributária é altíssima, tal, mas nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós não vamos vender mais produtos sem nota, nós não vamos comprar de atravessador, só vamos comprar também produto com nota. Aqueles que não tiverem nota, nós vamos fazer nota de entrada. Propõe isso lá para o seu patrão. Você que trabalha lá no escritório lá da sua empresa, chega lá para o seu patrão e fala assim, olha, a partir de hoje é o seguinte, eu que trabalho aqui com as notas, e está entrando alguns produtos sem nota, o senhor está comprando muito produto sem nota, e está vendendo também sem nota. Nós vamos implantar o sistema aqui 100% de compra em nota. E daqueles fornecedores que não tem empresa, que é artesanato, que é coisa, nós vamos pegar o CPF deles e nós vamos fazer uma nota de entrada. O que vai acontecer com você? Você está na rua. Isso é marca da besta, tá? Se amoldar ao padrão ímpio. Pastor, se eu falar isso, o senhor não... O senhor é pastor. Eu tive empresa. Eu sei do que eu estou falando. Eu declaro imposto de renda. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei, eu tive funcionários. Eu sei qual que é o peso de uma carga. E sei também da dificuldade, muitas vezes. E aí, como que nós vamos ser? É fácil, irmãos, ser crente de domingo, dentro da igreja. É fácil. O difícil é assumir um compromisso com Cristo fora da igreja. Porque aí vai começar a apertar, vai começar a arrochar. E aí a tribulação vai vir. Alguém perguntou lá para o reverendo Francisco, né, o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, se a perseguição aumentasse sobre a igreja se tornaria mais fiel. Pastor, se começar a ter mais perseguição, a igreja vai ficar mais fiel? Ele falou, não. Agora, se a igreja começar a ser mais fiel, aí vai aumentar a perseguição. Se não tendo perseguição, é porque essa igreja não está fazendo diferença nenhuma onde ela está inserida.
Se a luz da igreja não está acomodando os olhos dos ímpios, é porque essa luz é muito fraca. Vamos fazer outra analogia, já que eu estou cheio de analogia, né? Imagina um cara numa masmorra medieval, no subsolo, sem ver a luz do sol por anos, na maior penumbra. E de repente você pega esse cara, tampa os olhos dele, tira ele da masmorra, tira ele para fora desse castelo, chega num campo aberto, num dia de verão, e tira as vendas desse cara. O que vai acontecer com esse cara? Vai ficar cego, vai incomodar, aquela luz vai incomodar, ele vai cair no chão. Não é assim? O ímpio está nas trevas. Ele está na vida dessa masmorra, de escravidão do pecado. Quando a luz chega para ele, a primeira reação é de incômodo. Depois, obviamente, essa luz vai sendo assimilada, e aí ele começa a enxergar. E aí o sentimento, depois de enxergar a beleza, para quem estava não sei quantos anos na masmorra, nas trevas, sem ver nada, aí ele se enche do quê? De alegria, por ver tudo aquilo. Mas inicialmente a luz faz o quê? Incomoda. Se você, como luz do Senhor, chega nas trevas e as trevas te abraçam, não se sente incomodadas com a sua luz, é porque sua luzinha da cirurgia, né, de médico? Tá, incomoda. Mas aí adapta, e aí você vê, aí você fala, puxa vida, como eu não estava enxergando, eu não via a beleza de Deus. Não é gostoso ver os detalhes? Não sei se você já viu também, mandaram recentemente um videozinho, pessoal que tem daltonismo, é isso? Daltônico. E agora tem um óculos, né? Que faz o cara e tal. Inclusive, pessoal, a família vai, leva um monte de bexiga colorida, um monte de flor tal, e dá o presente pro cara. Eu vi o vídeo de um senhor. É de chorar. É de chorar. Aí o cara nunca viu, ele não sabe o que é verde, não sabe o que é amarelo, não sabe o que é azul, não sabe nada. Sei lá eu o que ele enxergava. Aí ele pega o óculos assim, e ele põe o óculos, e abre o olho. Ele começa a dar uns tiques nele, ele já começa a chorar, e aí ele vê, aí vem a filha, sei lá quem falou, isso aqui é amarelo. O cara é velhão, isso aqui é verde. É emocionante ver. Irmãos, é isso que nós temos que produzir naquele que está nas trevas. Mostrar a beleza do nosso Criador. Se nós não conseguimos fazer isso com as pessoas, nós não entendemos nada. Agora, isso vai gerar uma reação que nem sempre vai ser agradável. Porque missões se faz em tribulação. Muitas pessoas vão jogar pedra. E o crente tem que estar preparado para esse negócio. Você está disposto a ser confrontado por seu amor a Jesus Cristo? Então comece a viver como um verdadeiro cristão. Semana que vem, aí a gente vai trabalhar aqui, com todas as possibilidades de tribulações que vimos em Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, texto a texto, porque se porventura não ficou claro que viver uma vida piedosa com Cristo, que conduz à perseguição, então, semana que vem, se Deus permitir, isso vai ficar mais claro ainda. Você vai ver que não é só situações de confronto, mas situações da vida.
Nós vamos ver que os apóstolos passaram por privações, inclusive financeiras, econômicas, pelo simples fato de assumirem um compromisso com Cristo. Você vai ver que eles sofreram acidentes, que eles não estavam isentos de passar por situações adversas na vida. E sempre com um propósito. Deus permite que Paulo, por exemplo, passe por prisão e por um naufrágio, não só um, né, ele fala que foram vários, mas por um naufrágio, permite que Paulo seja picado por uma cobra com um propósito. Você já imaginou isso? Que todas as situações adversas na sua vida podem estar dentro de um... Pode estar, não. Está dentro de um propósito de Deus. E aí Paulo, preso, vai no navio, o navio tem que nadar não sei quanto tempo no mar, chega numa ilha, uma cobra pica, aí você fala assim, meu Deus, cadê Deus na vida desse homem, gente? Os próprios moradores da ilha falam, esse cara aqui deve ser um dos piores pecadores, porque ele sobreviveu a um naufrágio, agora vem uma cobra pica ele? Esse cara deve ter feito muito mal. E na verdade tudo fazia parte do propósito de Deus para que aquele povo conhecesse a luz do Evangelho. E aí a ilha de Malta, aquelas pessoas que ali moram, ouvem o Evangelho e se convertem, porque Paulo passou pelo naufrágio, foi picado por uma cobra e não morreu. Olha só, tudo, irmãos, tem um propósito. Até as coisas ruins que acontecem na vida do crente tem um propósito. Agora, vai ficar mais leve você entender esse propósito à medida que você compreender que a sua vida é para ser luz, aonde quer que você chegue. Mesmo que as pessoas joguem pedras. Que Deus possa, assim, nos abençoar. Alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo escuro, você não vê. Aí você começa a limpar. Perfeito. É o que João já disse. É o que João disse. Qual que é o julgamento? Você lembra qual que é o julgamento? Abra sua Bíblia lá em João 3, verso 17, 18, 19. Para a gente encerrar assim. João, capítulo 3. Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim, é o que a Clarice falou, a fim de não serem mostradas as suas obras, não serem reveladas as suas obras, não serem arguidas as suas obras. Então tem gente que prefere ficar na escuridão porque não mostra sujeira. E quando você chega para a luz, a primeira coisa que vai acontecer é que a sujeira vai aparecer. Só que a ideia é que Cristo vai limpar essa sujeira. Agora, para que isso aconteça, você tem que chegar para a luz. Perfeito. É isso aí que João vai dizer. Esse é o propósito. E o julgamento é esse. Os homens preferiram ficar nas trevas. E a dificuldade da nossa igreja hoje é que, como igreja, a gente fala assim, você quer ficar nas trevas? Então fica. Né? Essa é a questão.